sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o eminente deputado Maurício Coudilac para proceder à leitura da ata da última sessão. Senhor presidente, ata da 17ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de março de 2018. Presidência: deputado Silvio Drevic, Mário Marcondes, Dirce Adeixait, Maurício Coudilac. Secretarias: deputados Kennedy Nunes, Dirce Adeixait, Maurício Coudilac. Às 14 horas do dia 20 de março do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Expediente: o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Antônio Aguiar, Serafim Venzon e Dirceu Dresch. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Luiz Fernando Vampiro, pelo PMDB, Kennedy Nunes, PSD, Maurício Coudilac, Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Podemos, e a senhora deputada Luciane Carminati, pelo PT. Ordem do dia. Foram aprovadas as moções números 46 a 50, 2018, e os requerimentos números 172 a 174, 2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 175 a 182, 2018, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 97 e 107 a 120, 2018. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados César Valduga e Gabriel Ribeiro. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. E para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Era a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo o que queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar o deputado Maurício Coudilac, por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, público que nos acompanha, toda a imprensa aqui presente. Ontem eu usei essa tribuna para tratar de vários assuntos, entre eles a morte do sargento Valdecir Barrenuevo, em Chapecó, que infelizmente foi assassinado no último domingo. E sargento, um policial exemplar, pai de família, amigo, companheiro, estava de folga e, informado da tentativa de furto do veículo, saiu em perseguição e, no confronto com os marginais, acabou perdendo a vida. Não resolve muito a homenagem pós-morte, é um consolo para a família, mas para o ser humano as homenagens têm que ser em vida. Ontem eu vi a informação do setor de recursos humanos da Polícia Civil que as promoções que estão em andamento
dos policiais civis, já muitas em atraso, foram publicadas para conhecimento daqueles que estão sendo promovidos. Também fiquei feliz porque eu entendo que as homenagens às pessoas, ao trabalhador, a todos, deve ser quando a pessoa ainda está em vida. Então, muitas vezes, deixa-se de reconhecer o trabalho, a dedicação de um cidadão em vida e depois se faz a homenagem pós-morte. Então, temos que homenagear, reconhecer quem na sua vida agiu com lisura, com destaque, mas temos que fazer também essas homenagens em vida. Por essa razão, há poucos dias, essa casa aprovou aqui uma moção de aplausos, que é um instrumento que nós temos para homenagear o bombeiro militar Walter José de Borba Neto, que está aqui presente na casa e que teve a aprovação unânime de todos os senhores deputados. O bombeiro militar Walter José de Borba Neto, assim como o sargento Valdecir, que infelizmente veio a perder a vida no atuar em um momento de folga, o bombeiro Walter foi informado que próximo à sua casa estava ocorrendo um incêndio. E ele, pela missão que tem, sem ter os equipamentos necessários, equipamentos de proteção, foi em atendimento a essa ocorrência. Buscou recursos ali de um edifício próximo, a mangueira, o sistema de proteção a incêndio, e com o risco da própria vida, ele interviu naquela ocorrência e impediu que aquele fogo se alastrasse para 3 residências próximas, que fatalmente, até a chegada do bombeiro, acabariam sendo atingidas, e conseguiu diminuir os danos daquele incêndio. Então, em razão disso, em razão da atuação, ele poderia, ao receber a comunicação, ser mais um a ligar para o 93, avisar o bombeiro que ali estava ocorrendo um sinistro. Ele não fez isso. Ele correu para o local do fato e lá no local do fato, com os meios de que ele dispunha, arriscou a própria vida e conseguiu fazer com que o incêndio já fosse minimizado e que, quando da chegada dos bombeiros, os danos maiores já pudessem ter sido evitados. Então, por essa razão, tomando conhecimento desse fato, bombeiro de Balneário Camboriú, cidade que eu resido, Balneário Camboriú, cidade que eu tenho a honra de ter o título de cidadão honorário. Balneário Camboriú, que nós sabemos da importância que tem no contexto de Santa Catarina. E fiz questão de reconhecer essa ação do bombeiro, assim como vou fazer de todos aqueles que ajam além das suas atribuições normais. Entendo que a atividade de segurança pública, seja do policial, seja do agente penitenciário, ela passa a fazer parte do ser humano, do cidadão bombeiro, do cidadão policial. O policial, ele não consegue visualizar ou tomar conhecimento de um fato que está acontecendo, que coloca em risco a sociedade, sem que ele vá agir. É instintivo, é instintivo. O policial, o bombeiro, o agente, aquele que absorve, que tem na sua vida, no dia a dia, a função de segurança pública,
ele não consegue se calar. Muitas vezes, era melhor ter esperado, chamado apoio, é o correto. Tem que cuidar, e ele sempre tem os cuidados para não colocar em risco as demais pessoas e tentando, sempre que possível, não colocar em risco a sua própria vida. Então, quando alguém pratica um ato desse, um ato nobre, de arriscando a própria vida, proteger a vida de outras pessoas, proteger o patrimônio, nós temos a obrigação de reconhecer. Por essa razão, eu quero fazer o registro, essa casa aprovou por unanimidade e nós vamos hoje fazer a entrega. Então, agradeço aí a presença do Walter, num dia hoje de folga, que veio receber. Dia de folga que às vezes não é de folga, porque sempre que o agente prevê ou vê uma situação que ele pode evitar, ele acaba agindo. Então, quero deixar a ti, aos teus familiares, o nosso reconhecimento como deputado, como oriundo da segurança pública. Às vezes as pessoas, o policial aposentou, mas ele quer o porte, ele quer o registro, ele quer ter a arma. Os agentes de segurança não conseguem tirar aquele espírito de proteção ao cidadão que ele tem. E sempre que houver uma ocorrência e tiver um agente de segurança próximo, pode ter certeza, ele vai agir em defesa do cidadão, em defesa da sociedade. Então, ontem fizemos aqui uma homenagem póstuma já ao sargento Valdecir de Chapecó. Infelizmente, todos os dias policiais e agentes de segurança têm perdido a vida, mas é uma missão que nós juramos exercer e atuar mesmo com o risco da própria vida. Isso está no juramento de todos os agentes de segurança. Então, aqueles que colocam em risco, agem e conseguem minimizar o fato sem sofrer algum tipo de lesão, sem perder a vida, nós temos sim que reconhecer. Não é, todo mundo diz, não é recomendável às vezes agir sem estarem todos ali prontos no momento, mas com o agente de segurança não adianta. Ele pode saber que a sua própria vida está em risco e ele vai procurar agir. Então, receba aí a nossa moção de aplausos, Walter José de Borba Neto, bombeiro militar de Balneário Camboriú, pela brilhante atuação quando a sociedade assim precisou. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Na sequência, por 10 minutos, deputado Dirceu Dresch. Uma saudação, senhor presidente, uma saudação aos senhores deputados, deputadas, a todos que nos acompanham, os que nos visitam no dia de hoje nesta casa. Temos tido aqui a presença permanente, lideranças municipais, vereadores, vereadoras, prefeitos da nossa cidade, vice-prefeitos do nosso estado, quer dizer, e lideranças dos movimentos, das organizações. Inclusive, hoje temos aqui a presença de trabalhadores e trabalhadoras da educação do Estado de Santa Catarina, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje é um dia importante, é um dia internacional de combate à discriminação racial. Este dia, com certeza, que marca a história do nosso país, do nosso mundo, que é extremamente racista ainda, onde as pessoas são divididas, onde as pessoas são vistas pela sua cor. Nós estamos neste parlamento sempre debatendo esses temas e, com certeza, os dados econômicos
acompanhamos os dados do IBGE, acompanhamos as diversas informações, onde nós precisamos ainda ter um país para ter acesso a universidades, a ter acesso a políticas públicas, a ter respeito, né? Nós precisamos ter cotas para negros nas universidades, nós precisamos construir ainda tantas políticas diferenciadas de apoio, né, do Estado, né, de políticas de valorização nas mais diversas áreas, no trabalho, na educação, na saúde, enfim, muitas áreas para as pessoas pela sua cor. Então, isso é lamentável que a gente viva ainda no Brasil, em muitos países, onde as pessoas se diferenciam pela sua cor. Por isso, esse dia é extremamente importante, um dia fundamental, como tantos outros dias, mas este do dia de hoje, que é o dia contra a discriminação racial que nós temos ainda muito presente, que infelizmente no Brasil tem criado situações gravíssimas, né, de enfrentamento, inclusive, até de mortes, de pessoas pelo ódio, né, pela discriminação de sua cor. Então nós queremos deixar esse registro nesta tarde, né, e homenagear todos que lutam, que trabalham incansavelmente para a gente construir um país, um mundo mais solidário, mais fraterno, onde as pessoas possam conviver com respeito. Eu estive no último sábado no município de Anchieta e quero, senhor presidente, registrar o grande evento que aconteceu do dia 16 ao dia 18, que é a 6ª Festa Nacional das Sementes Crioulas e também a Expofeira do município de Anchieta. A 6ª Festa Nacional de Sementes Crioulas, onde os agricultores familiares, os camponeses, as camponesas, as mulheres e homens que valorizam e se dedicam a guardar e preservar sementes crioulas, que têm histórias milenares, né, no Brasil, na América Latina, no mundo. E estes certos bancos de sementes que estão guardados, que são preservados pelos próprios agricultores e agricultoras. Então esta festa nacional, esta feira nacional, ela surge por uma demanda de organizações, de movimentos, entidades que estão preocupados com o futuro das sementes. Infelizmente, no mundo capitalista, onde não se olha muito para a natureza, muitas vezes nem para a saúde das pessoas, e olha para o capital, onde virou moda as sementes geneticamente modificadas, onde os agricultores perdem a condição de produzir sua própria semente. Porque as sementes, quem não acompanha, não conhece, as sementes são produzidas estéreis, que não reproduzem a segunda vez. O agricultor planta, ela não produz mais nada. E aí se constrói um controle absoluto dos grandes capitalistas no mundo, das grandes produtoras de sementes, em cima da semente. O agricultor perde esse direito, porque a própria semente crioula dele é contaminada, né, por produtos geneticamente modificados. E a própria preservação da biodiversidade, da preservação da natureza e a preservação da vida, porque se não preservar a natureza, não preservar as abelhas, os animais, não se produz. Então a festa, 6ª Festa Nacional das Sementes, é um marco desta história, desta caminhada, onde eu quero parabenizar o prefeito Ivan, nosso vice-prefeito lá de Anchieta, e a todas as organizações que, com muito sacrifício, com muita luta, estão preservando viva as sementes crioulas, guardando elas para o patrimônio da humanidade. A semente tem que ser um patrimônio dos agricultores e das agricultoras, não tem que ser um domínio do grande capital. Historicamente foi assim, desde os indígenas,
que cuidaram muito das sementes, que desenvolveram pesquisas, que fizeram também melhoramentos de sementes, troca de sementes e melhorando ela passo a passo para nós termos hoje muitas sementes extremamente importantes para a alimentação da humanidade. E junto com isso vem a questão da preservação do produto orgânico agroecológico, que nós logo após vamos estar discutindo, inclusive, para colocar essa alimentação nas nossas escolas estaduais, para nossas crianças também, como a sociedade, merece e tem direito de ter um alimento de qualidade que traga vida, traga qualidade de vida e não traga morte. Então, por isso, quero trazer nesta tarde este registro deste grande evento que nós participamos no último sábado, que foi maravilhoso. Esta diversidade que os agricultores e agricultoras, os camponeses estão construindo no estado de Santa Catarina e no Brasil, porque o evento foi nacional, não foi só do nosso estado. Parabéns ao governo municipal, parabéns às entidades que vêm construindo este grande projeto das sementes crioulas, ou mantendo este grande projeto que é histórico, né, de controle, de domínio, de preservação das sementes pelos próprios agricultores. Obrigado. Na sequência, o deputado diretamente da terra do Bom Vinho, para todos os catarinenses, deputado Natalino Lázari, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da nossa TV AL, ouvintes da nossa rádio digital, ouvi atentamente, quero manifestar o meu aplauso, o pronunciamento do deputado Dirceu Dresch, e o meu pronunciamento nessa tarde vem também nesta direção. O agronegócio de Santa Catarina vive um momento extremamente delicado e eu diria um momento de turbulência. Haja vista que estamos percebendo uma preocupação de toda a sociedade catarinense e tenho aqui como manchete no DC de hoje, colocando uma matéria muito evidente, prejuízos milionários e colocando aqui uma foto de aves. A crise no setor de aves está instalada em Santa Catarina, em face dos últimos acontecimentos que todos já conhecemos. Nesta direção, nós precisamos refletir um pouquinho e tomar medidas urgentes. Nós que temos a responsabilidade aqui nesta casa e todos quantos lutamos pelo estado de Santa Catarina, porque é o alicerce da nossa economia, o nosso agronegócio. E nesta direção, eu queria, nessa tarde, senhor presidente, ocupar essa tribuna para trazer alguns esclarecimentos, manifestar também a nossa opinião pessoal e opinião que compartilho, porque hoje conversei longamente com o secretário de Estado da Agricultura, doutor Ayrton Spies, conversei com o José Zeferino Pedroso, que é o presidente da FAESC, conversei longamente com o Lusivânio de Lorenzi, que é o presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Estado de Santa Catarina, conversei ontem com o Mário Facim, da Master, e todos estão preocupados não só com esta situação do frango, que nós esperamos seja momentânea, nós esperamos que na reunião de Bruxelas abra o mercado europeu para o frango catarinense, mas há um problema, na minha opinião, muito sério, que é o problema do abastecimento de milho. O que ocorre? Nós tivemos no ano passado uma safra de milho muito grande, enorme, mas infelizmente os preços oferecidos pelo mercado não se repetiram como era a expectativa e houve uma certa frustração. Quando não há equilíbrio entre quem produz e quem consome, não pode haver satisfação. E se de um lado há insatisfação, o mercado não funciona. Então, infelizmente, por conta disso, nesse ano nós tivemos uma diminuição de quase 20% da produção de milho. E a crise já está aqui. Nós estamos tendo problemas de abastecimento de milho no estado.
E o que ocorre? Nós produzimos em Santa Catarina 3 milhões de toneladas de milho, mas nós consumimos 6 milhões de toneladas. Significa que nós temos que trazer, já repeti isso aqui diversas vezes, 3 milhões de toneladas. E nesse sentido, nós não estamos avançando praticamente nada. Olhem só o que está ocorrendo. Criou-se agora a Rota Norte do Milho. O que está ocorrendo? O milho do Centro-Oeste, deputado Valduga, está sendo levado para ser exportado nos portos do Nordeste para o exterior. Então, a Rota Norte de exportação do milho. E cadê a Rota Sul para abastecer o mercado das nossas agroindústrias, dos nossos produtores no estado de Santa Catarina? Agravado a isso, deputados, nós temos no Centro-Oeste, já que também lá não existe, como não existe no Brasil, um planejamento e uma política agrícola definida para a produção agrícola, o pessoal já está se voltando a vender milho. Existem empresas que exploram o etanol, fabricam etanol e já estão fabricando etanol de milho. Então, o milho vai ser também canalizado no Centro-Oeste para a produção de etanol. Haja vista também a frustração da safrinha do centro do Brasil, e que também diminuiu a produção de milho. Nós aqui no Sul, nós temos em andamento, diversas autoridades se esforçam, todas as entidades, as cooperativas, as empresas, instituíram a Rota do Milho, isto é, a aquisição do milho do Paraguai e da Argentina. Mas aí, de novo, um amigo líder do agronegócio me falou hoje, aí vem o Brasil contra o Brasil. Nós temos problemas, deputado Odrech, na aduana de Dionísio Cerqueira. Parece que o pessoal está meio paralisado, está em greve, não está havendo um trabalho como devia acontecer e está dificultando o transporte do milho e a entrada de produtos do Rio Grande da Argentina e do Paraguai para o Brasil. Então, nós temos problemas realmente de toda a ordem. E o nosso milho, gente? Nós temos hoje, segundo dados que eu levantei, ainda disponíveis no mercado 30 milhões de toneladas. E essas 30 milhões de toneladas poderiam ser muito bem disponibilizadas através da Conab, através do governo federal, portanto, para Santa Catarina, porque aqui nós precisamos, como já falei, mais de 3 milhões de toneladas para suprir o nosso mercado, o nosso consumo. A gente sabe que na carona disso tudo existe a lei do mercado. A gente não vai ser hipócrita para não entender essa questão. Mas, infelizmente, hoje existe até milho no mercado, mas ele está na mão de alguns de terceiros e que, evidentemente, hoje empurram o preço do milho em virtude da urgente necessidade para cima e há, portanto, desequilíbrio. O que nós precisamos urgente nesse país? Que haja um planejamento sério da agricultura. Alguém tem que imediatamente tomar o rumo do planejamento e de uma política agrícola que contemple os estados e as suas vocações. Se nós temos a vocação de produzir proteína animal, nós precisamos abastecer esse mercado. E não está havendo essa preocupação por parte do governo federal. Como se viu, o governo federal está abrindo caminhos para exportação e não está criando alternativas para abastecer o nosso mercado no Sul. Deputado Valduga, já lhe dou a palavra. Por isso, uma das iniciativas de todo o agronegócio, de todo o setor, o próprio Luzivânio me falou agora há pouco, o governo federal precisa facilitar, abrir mão dos tributos, ou de mecanismos que facilitem e que tornem o frete mais barato do Centro-Sul para cá, para facilitar, portanto, a aquisição do milho, porque vai haver um grande desequilíbrio. Com a crise do setor dos frangos, da avicultura, fatalmente vai afetar toda a cadeia produtiva, inclusive a suinocultura e a bovinocultura. Então, se não houver um equilíbrio e um fornecimento de matéria-prima em valores mais baixos, nós vamos ter muita produção e não vamos ter mercado para consumir. Ouço com muito prazer o deputado César Valduga. Cumprimentar Vossa Excelência, deputado Natalino, pelo tema que Vossa Excelência traz a essa casa, que é sobre a nossa agricultura. Mas antes, quero lhe parabenizar pelo belo trabalho que o senhor faz à frente da Comissão de Agricultura no estado de Santa Catarina, o qual a gente
se sente muito bem representado e orgulhado pelo trabalho, enfim, pelas pautas que Vossa Excelência tem construído na Comissão de Agricultura. E muito bem, Vossa Excelência tem colocado aqui, ou seja, sobre um planejamento, né, de uma política agrícola séria no nosso país, o qual o nosso agricultor, tanto o agronegócio, mas também os nossos agricultores da agricultura familiar sempre são penalizados, né, por falta de um planejamento, por falta de uma política estratégica, que é para todos nós a questão da nossa agricultura, que é um dos maiores geradores de emprego e renda, né, no nosso país, e que movimenta bilhões no mercado, e que também abastece, né, em especial a grande região oeste, onde que somos um dos maiores produtores de proteína animal. E que precisa uma política séria, mais rápida, que venha a valorizar os nossos agricultores, deputado Natalino, até em função do próprio êxodo rural, o desânimo que acontece com os nossos agricultores. No ano, é a crise do milho. Depois vem a crise da bacia leiteira. Aqui no sul do estado estamos vivendo a crise do arroz. Então, precisamos realmente que o governo federal busque ações para que traga subsídios, mas incentivo fiscal, acima de tudo, para a sobrevivência daqueles que produzem o alimento, né, de cada dia de nós brasileiros. Então, só parabenizar pela pauta que Vossa Excelência traz aqui essa casa e parabenizar pelo belo trabalho que Vossa Excelência desenvolve frente à Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente. Mais um minuto, Vossa Excelência, deseja? Assim nesse sentido, nós já, deputado Valduga, marcamos uma reunião para a próxima quarta-feira, da semana que vem, portanto, onde estará todo o setor do agronegócio catarinense para debatermos estratégias e ações para enfrentamento desse ato muito urgente. Quero fazer um apelo aqui ao governo brasileiro. O governo brasileiro precisa abrir mão de impostos do setor do agronegócio para salvar o agronegócio como um todo. Porque, normalmente, o que se vê, o governo pensa imediatamente na arrecadação de imposto. E o imposto não vem só daquela atividade específica, ele vem de toda a cadeia produtiva. Então, é preciso não só olhar a árvore, a árvore, mas olhar a floresta como um todo, como um conjunto. E, nesse sentido, então, a gente conta com a participação de toda a sociedade catarinense. Muito obrigado, senhor presidente. Na sequência, o deputado Antônio Aguiar. Na sequência, o deputado César Valduga, diretamente da capital oestina, Chapecó, por até 10 minutos. Cumprimentar Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os senhores deputados, em especial a quem nos acompanha via TV e rádio digital. Senhor presidente, venho à tribuna nesse dia de hoje, até para tratar de uma das políticas públicas importantes do nosso estado de Santa Catarina, que trata sobre a cadeia da reciclagem, deputado Dresch. E, nesse horário destinado a esse parlamentar, o qual definimos como um momento muito importante para o nosso Estado, mas também que tem uma relação pessoal, deputado Kennedy, que é a cadeia produtiva da reciclagem. A produção de lixo reciclável aumenta intensamente a cada ano. Quanto mais consumimos, mais lixo produzimos. Uma tonelada de papel reciclado, por exemplo, economiza 10 mil litros de água e evita o corte de 17 árvores adultas. Segundo informações do Ministério do Meio Ambiente, em Santa Catarina, 15% dos municípios têm associações de reciclagem e em 57% das cidades há catadores trabalhando. Uma garrafa PET leva ao menos 100 anos para se decompor. Ainda assim, 49% das garrafas consumidas no Brasil vão parar em lixões. Outros 51% dessas garrafas
movimenta o setor da reciclagem, que corresponde a R$1 bilhão por ano no nosso país. Além de contribuir com a preservação do meio ambiente, a cadeia produtiva da reciclagem também ajuda na geração de emprego e renda para a parcela da nossa população. Nesse sentido, hoje, às 17 horas, na sala de imprensa dessa casa, realizaremos a instalação da Frente Parlamentar em apoio à cadeia produtiva da reciclagem. Mais de 30 parlamentares dessa casa subscreveram, portanto, esta proposição. Nosso desejo, senhor presidente, com a criação dessa frente é promover o avanço e implementar mecanismos de cooperação e o desenvolvimento de ações conjuntas em defesa da cadeia produtiva da reciclagem. Queremos construir de forma conjunta projetos de lei que disciplinem todos os assuntos referentes à reciclagem, fortalecendo e incentivando o seu desenvolvimento. Por fim, nossa intenção é melhorar as condições de trabalho e oferecer mais oportunidade de inclusão social, econômica e a expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos na reutilização e reciclagem com enfoque direcionado para a educação ambiental. Reforço, então, o convite para os senhores e senhoras, para hoje às 17 horas na sala de imprensa dessa casa instalar esse importante instrumento que é a Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem. Eu mesmo tive uma experiência de 14 anos quando da criação do Projeto Verde Vida. Além de ser um programa socioeducativo ambiental, mas que o lixo que a gente chama se transformou numa moeda social muito importante. O lixo que virou um luxo e que hoje no Brasil é uma importante cadeia produtiva que nós temos, a da reciclagem. Cuidando do meio ambiente, na geração de emprego e renda, e ao mesmo tempo se transformando uma moeda social na cadeia produtiva do nosso país e também do nosso estado de Santa Catarina. Nós, enquanto parlamento, sem dúvida nenhuma, senhores deputados, temos que fazer a nossa parte com relação aos resíduos. Ainda, muitos resíduos vão ao meio ambiente, prejudicando a nossa biodiversidade, prejudicando o nosso meio ambiente, o qual desses resíduos, como aquele ditado que diz que na natureza nada se perde, sim tudo se transforma, e cada dia mais mostra realmente que esse ditado é verdadeiro, né? Os resíduos orgânicos se transformam em adubo. Essa cadeia produtiva que gera emprego, que gera impostos para o nosso país e que também acontece a bitributação desses resíduos, o qual eu não concordo. Nós não concordamos com essa bitributação, prejudicando diretamente a cadeia produtiva, aonde que, deputado Dresch, a energia elétrica tem aumentado frequentemente, aonde que também o combustível, por uma falta de política séria do governo federal, aumenta frequentemente. A gente nunca sabe o dia da manhã com isso, afetando diretamente a cadeia produtiva em nosso estado e também em nosso país, deputado Kennedy. Nós não podemos esquecer daqueles que a gente chamamos muitas vezes de catadores, mas que são os verdadeiros agentes ambientais e que são invisíveis pela sociedade quando a gente vê lá um cidadão, um homem, uma mulher, carregando, levando um carrinho de papel, um carrinho de plástico, ou mesmo de vidro ou de ferro. O quanto são importantes essas pessoas e que precisam ser valorizados enquanto associação, enquanto cooperativas, de criar estímulos, de criar incentivos, de criar políticas públicas que venham a valorizar essa cadeia produtiva que é o setor da reciclagem. Por isso,
nós queremos agradecer a todos os parlamentares que assinaram conosco a criação da Frente Parlamentar, que constitui o apoio a essa cadeia produtiva que se trata dos resíduos sólidos no nosso estado de Santa Catarina. Nós podemos muito mais, mas precisamos juntar todas as forças vivas da sociedade. E vejo muitas movimentações com entidades catarinenses, com os catadores, com as cooperativas, com as OCIPs, com as ONGs, com as associações que desenvolvem um belo trabalho e que muitas vezes fica na invisibilidade. E que estão lá eles cuidando do nosso meio ambiente, dando o destino correto, como diz a nossa resolução do CONAMA, né? Como diz a nossa resolução do CONAMA. O destino correto do papel, o destino correto do plástico, do ferro, do alumínio, do vidro, do isopor, que também hoje também é reaproveitado, coisa que há um tempo atrás o isopor não se reaproveitava. Hoje esse resíduo que é isopor serve para também fazer tinta, para isolar, né, isolar o calor, né, das construções, e que serve, sem dúvida nenhuma, também para a construção de casas, de prédio. Então é muito importante, e nós aqui nessa casa, enfim, apresentamos essa proposição, temos aí o apoio do setor produtivo, das cooperativas, das associações, e queremos fazer uma frente ampla por todo o estado de Santa Catarina, para que consigamos, nesta cadeia, ter mais força, para também discutir com os órgãos governamentais, com o governo do estado de Santa Catarina, com o governo federal, para que se crie, deputado Padre Pedro, instrumentos no sentido de fortalecer essa cadeia produtiva. Até porque muitas vezes quem faz esse trabalho são as pessoas mais humildes, que a gente chama os catadores de papel, que são invisíveis na sociedade, que não são reconhecidos, que não são valorizados. E nós tivemos essa iniciativa junto com os demais deputados, que a maioria subscreveu essa proposição, deputado Pedro, e que queremos somar forças, todos nós, para incentivar essa cadeia, para que possamos valorizar e também buscar incentivos para fortalecer cada vez mais esse trabalho, né, dessas pessoas abnegadas que cuidam do nosso meio ambiente, que zelam pelo nosso ambiente, e o mais importante é dar o destino correto aos resíduos do nosso estado de Santa Catarina, como também aos empresários da reciclagem que vivem uma agonia, que estão enfrentando dificuldades e que estão pedindo socorro. Por isso, nós não poderíamos, sem dúvida nenhuma, ficarmos coniventes, né, dessa cadeia que muitas vezes acaba sendo invisível por parte dos governos, e que nós aqui, com esse mecanismo, sem dúvida, vamos valorizar e vamos lutar, vamos buscar políticas públicas, introduzindo, enfim, mecanismo para que esse trabalho seja valorizado em todo o nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Fim das breves comunicações. Agora vamos adentrar ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro, pertence ao PSDB, o deputado Serafim Venzão, que havia solicitado. O próximo é o Partido dos Trabalhadores, vai usar da palavra por até 7 minutos, o deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor presidente, senhores deputados e todos aqueles e aquelas que nos acompanham, eu gostaria de aproveitar o horário do Partido dos Trabalhadores para exatamente fazer aqui algumas ponderações no que diz respeito a esses últimos 30 anos, basicamente aqui 3 décadas, pontuando alguns aspectos do que trata a questão da economia do nosso país. E aqui eu quero fazê-la sem muitas paixões políticas, ideológicas, mas a obrigação de fazer algum apontamento que eu julgo importante neste momento e nesta conjuntura que nós estamos vivendo a nível de país.
Em matéria no site da UOL, a Fundação Getúlio Vargas, ela aponta que a era Lula foi a melhor fase da economia brasileira desde 1980. Então, aqui é toda uma análise, um levantamento feito exatamente no ano de 2010. E o estudo ele foi conduzido pelo Comitê Datação de Ciclos Econômicos, coordenado pelo ex-presidente do Banco Central, o Afonso Celso Pastore, uma figura altamente conhecida nacionalmente e mundialmente, e com a participação de vários economistas. Mas nós precisamos ir além disto. E, para tanto, solicitei ao economista Dr. Juliano Goulart que pudesse aqui me trazer alguns elementos a mais para poder traçar rapidamente e pontuar algumas situações. A análise segue da seguinte forma: o conjunto de políticas sociais, como a Bolsa Família, a valorização do salário mínimo, formalização do emprego, a expansão de crédito e diminuição de preços relativos de artigos populares por meio de desoneração tributárias, direcionaram parte da atividade econômica para os pobres, o que permitiu, neste sentido, um maior poder aquisitivo das famílias de renda baixa ou de baixa renda. Neste sentido, houve o aumento real do salário mínimo. Os bancos públicos turbinaram crédito pessoal e jurídico. Os programas de transferência de renda foram ampliados neste período. E, junto disto, aconteceu um conjunto de investimentos em infraestrutura e gastos públicos, como, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida, que garantiram melhores condições de vida e a uma grande massa de trabalhadoras e trabalhadores. Este caminho da política econômica, ela resultou efetivamente no crescimento acumulado de 26,8% de 2007 a 2014, uma média anual de 3,8%. Mesmo com a crise financeira de 2007 e 2008, que afetou o país com fuga de capital estrangeiro, o país conseguiu uma recuperação significativa a partir de instrumentos como o reforço à liquidez do setor bancário, linha de crédito para exportações, entre outras ações. E o que isso significou em termos reais? Segundo os dados apontados através deste levantamento, deste estudo, pelas instituições públicas e privadas de análise dos índices econômicos, a desigualdade social do Brasil diminuiu drasticamente. Isto de 33,4% dos miseráveis neste período de 2002 se tem reduzido para 11,6% em 2012. Portanto, em apenas 10 anos, houve uma redução drástica dos miseráveis no nosso país. Isto significa, em números reais,
uma redução de 25 milhões de pessoas para a casa dos 10 milhões. E para onde foram essas famílias? Essas famílias ascenderam à baixa classe média, que teve um acréscimo. Por isso que no centro desse debate todo está a questão da desigualdade. E se nós não tivermos a capacidade de fazermos um enfrentamento às desigualdades que estão postas na nossa sociedade, infelizmente, nós vamos continuar alimentando a distância cada vez mais drástica de quem mais ganha com quem menos ganha. E aí não é o papel do Estado. O papel do Estado tem que se preocupar em diminuir esta desigualdade e oportunizar para que todos possam ter acesso aos bens sociais. 30 segundos, deputado, para concluir. Obrigado, presidente. Só apenas para concluir, né? É preciso que hajam políticas para que nós possamos diminuir essa drástica desigualdade entre quem mais ganha e quem menos ganha. Nós temos que sermos estratégicos e ousados para nós podermos oportunizar melhor dignidade e qualidade de vida a todo cidadão e a toda cidadã. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, por até 5 minutos, do PCdoB. Horário partido, sim. 5 minutos. Cumprimentar Vossa Excelência, nós novamente aqui, mas enfim, as pautas, senhor presidente, são importantíssimas, né? E quero saudar aqui, né, as nossas amigas da CAPO, né, do nosso estado de Santa Catarina, parabenizar pelo trabalho, e estamos aí junto com vocês aí pela derrubada do veto, e vamos sim, com certeza, né, ter sucesso e parabenizar que vocês desenvolvem no estado de Santa Catarina. Mas, senhor presidente, venho à tribuna novamente para que, enfim, tratar de um tema que é muito importante, que é sobre a educação no nosso estado de Santa Catarina. Para nós que somos comprometidos com as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, é sempre um prazer muito grande receber nessa casa os professores e professoras de nosso estado. Eu já havia me manifestado na semana passada, mas quero novamente declarar meu voto em favor dos professores e professoras de nosso estado de Santa Catarina e contra os vetos do governo na Lei Complementar 716/2017, vedando o abono dos professores em greve ou em paralisação. Ou é meu cachorro que está ficando louco lá em casa, ou sei lá o quê. Mas, deputado Kennedy, nós fizemos um acordo com a liderança de governo, e agora, simplesmente, o governador veta um acordo de líderes que teve aqui nessa casa. Então, vejo que está bem complicado o deputado Padre Pedro fazer qualquer acordo. E é inadmissível que trabalhadores sejam coagidos por meio da redução de ganhos a deixarem de se manifestar em defesa de seus direitos. Nós sabemos o quanto professores e professoras são desvalorizados, o quanto sofrem pressão e, por vezes, perseguição dentro de suas instituições. Nesse sentido, defendemos fortemente que os professores tenham reajustes dignos e acesso a ganhos reais, não apenas reposição de inflação. Aos professores que nos assistem nesse momento, quero reafirmar meu compromisso na luta de vocês por salários dignos, por melhores condições de trabalho e por uma educação de qualidade. Também quero falar sobre algumas iniciativas que apresentamos em prol da categoria. Com relação à saúde dos professores,
protocolamos o projeto de lei 39/18, que institui a política estadual de prevenção às doenças ocupacionais de professores e professoras. Todos nós reconhecemos a importância do trabalho de professores e professoras que atuam na formação de nossos estudantes com tanta dedicação, com tanto amor. O que às vezes não temos conhecimento é a quantidade de doenças que o exercício desse ofício pode causar a nossos professores e professoras. Uma pesquisa feita com mais de 8.000 professores da educação básica revelou que 15,7%, deputado Cobalcini, dos entrevistados apresentam um aspecto geral que se reflete sofrimento intenso causado por estresse laboral crônico. Os níveis de estresse e de doenças laborais entre os professores são alarmantes. Para termos uma ideia do quão preocupante é a situação, deputado Maurício, outra pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, revelou que 59% de nossos professores com mais de 10 anos de sala de aula afirmaram ter sofrido ou estarem em tratamento por depressão. Olha só, é muito grave. O excesso de alunos em sala de aula, a violência, o esforço repetitivo, o qual a gente sabe que o professor exerce um esforço laboral repetitivo, a falta de tempo para preparar aulas e corrigir provas, todos esses elementos são agravantes dessa situação. Também tramita nessa casa outro projeto de lei de nossa autoria, deputado Silvio, o PL 408, que cria o programa Escola Sem Mordaça, um contraponto ao famigerado Escola Sem Partido, que querem transformar os nossos professores de soldadinho de chumbo, desrespeitando a pluralidade. Esse projeto assegura a livre manifestação de pensamento e concepções pedagógicas, o respeito à liberdade, à tolerância e à valorização dos professores e professoras. Em terceiro, o nosso projeto 61, que assegura aos professores e demais servidores de escolas públicas o direito à alimentação pelo programa de merenda escolar, sem prejuízo a qualquer benefício. Da importância do professor se integrar com o aluno, deputado Silvio, interagir, conhecer o aluno. Hoje, o professor não tem direito a se relacionar com... Obrigado, deputado César Valduga. Na sequência, o PSD, na sequência, deputado Kennedy Nunes, pelo tempo que precisar, desde que não ultrapasse a 13 minutos. 13? Presidente, senhores deputados que estão aqui no plenário, aos que nos acompanham pela rádio digital, pela TVA, aos catarinenses que estão aqui, vejo alguns que eu entendo que sejam dos CDLs dos municípios, que estão aqui para acompanhar a derrubada do veto da feira, ao AS e aos podólogos que estão aqui também, sejam bem-vindos a essa casa. Estava olhando ali, deputado Cobalcini, nós temos alguns vetos para derrubar hoje aqui, e são vetos importantes. Eu sei que agora o deputado Cobalcini é o líder do governo, daí muda um pouco a faixa, né? A faixa 1, faixa 2. E com certeza deve ter algumas informações ali que faz parte do jogo democrático e do parlamento em defender a permanência do veto, apesar de que os vetos não foram nenhum ainda feitos pelo governo que está aí, e sim pelo governo anterior, mas entendo que, como é do Executivo, e sempre vem lá da PGE, principalmente, da Casa Civil, alguns vetos, inclusive, têm o Ctrl+C e Ctrl+V, principalmente quando se trata de produção legislativa. Eu sou um eterno defensor da nossa produção legislativa. Eu sou um eterno defensor que nós, deputados, estamos com a autoridade das pessoas e dos poderes para legislar. E muitas vezes, deputado Maurício Coudilac, o entendimento, já que o direito, ele não é uma coisa fixa, vale do entendimento, muitas vezes os procuradores
não entendem da nossa função, muitas vezes aqui, de querer atender uma demanda que chega até nós e vem com algumas defesas que eu entendo que não cabe. É o caso do veto das feiras. O que o governo diz? O governo diz que isso é de responsabilidade dos municípios e que nós não teríamos como legislar. Tá, mas o ICMS, então, não é cobrado lá na feira, lá? Isso não é Estado? Uma loja para abrir depende só de autorização do município, não depende do Estado? A fazenda do Estado não interfere em absolutamente nada? Então, nós vamos ter aqui essa manifestação, a questão do veto que atinge as podólogas também. Eu estou torcendo, agora são 15h20, estou torcendo para que os deputados venham ao plenário, que nós possamos ter quórum suficiente para essas questões, para tentarmos fazer a votação desses vetos que vêm aqui. E eu queria hoje fazer uma homenagem especial. Hoje, 21 de março, hoje é o dia das pessoas que portam a síndrome de Down. Hoje teve aqui na casa um seminário que tratou disso. Nós temos a comissão permanente aqui na Assembleia Legislativa que trata desse assunto, que o ex-deputado, hoje conselheiro, Zenei Ascari, tinha isso como um bebê que ele cuidava. Temos aí o ex-deputado e ex-conselheiro Júlio Garcia, muito ligado à questão das APAES, e que garantiu um recurso constitucional de um percentual do Fundo Social para as APAES, que sempre estavam com o pires na mão pedindo alguma coisa. Mas hoje é o dia em que há seminários, há conferências, há a discussão desta questão da síndrome de Down. Por um tempo, deputado Ismael, quem tinha alguém com síndrome de Down era como se fosse vergonha, e deixavam eles trancados em casa como se fosse um mal que havia sucedido na família, e eles escondiam essas pessoas. Essas pessoas ficavam escondidas, sem poder ter convívio social, que isso acarretou em uma série de ações, e que vivemos hoje uma realidade muito distinta. Uma realidade onde muitas pessoas, inclusive com algum grau de síndrome de Down, têm uma vida não só social, mas uma vida de trabalho normal. Há muitas empresas, inclusive, que têm a possibilidade de contratar. Eu falo aqui o McDonald's. McDonald's é uma prática do McDonald's de contratar pessoas com síndrome de Down e que estão lá trabalhando. Então, em nome do Roger, deputado Merizio, o Roger é filho da Fátima e do Samir, ali de Paulo Lopes, e que ele é um menino especial, excepcional, cantor. Ele viria hoje aqui para abrir o seminário que está acontecendo na casa, mas por conta do horário não foi possível vir. Mas eu queria, em nome do Roger, meu amigo Roger, que inclusive eu tenho a grata felicidade de ele gostar de uma das músicas do meu grupo que eu toco e canto, o grupo Dedos de Davi, e ele canta muito Felicidade. Então, em nome do Roger, filho da Fátima e do Samir, ali de Paulo Lopes, eu quero render a minha homenagem, e tenho certeza que todos os deputados dessa casa também farão quórum a isso daí, a todos as pessoas que têm algum tipo de síndrome, nesse caso, síndrome de Down, e que fazem a alegria de muitas pessoas e de todas as famílias. Eu fico muito contente. Isto prova que a humanidade evolui. Aquilo que antes era vergonhoso, hoje é normal
e até inclusive eu ouço de pais e mães de portadores de síndrome de Down, dizendo que se Deus mandou é porque era um prêmio de Deus. Aquilo que antes era vergonhoso para a sociedade, hoje os pais dizem, nós fomos sorteados com alguém tão especial. Só sabe como é especial alguém quando a gente convive com essas pessoas especiais. Então, a nossa homenagem, 21 de março, o dia de falarmos e de discutirmos um pouco sobre essa questão de síndrome de Down. Mais uma vez, a comissão especial que nós temos na casa, os nossos parabéns por promover hoje este evento maravilhoso, esse evento especial ao dia do síndrome de Down. Nós queremos também dizer, deputado Silvio, que a nossa bancada hoje, a bancada do PSD, e falo isso porque estou falando no horário do partido, tivemos a grata satisfação de todos os membros da nossa bancada, temos um almoço hoje com o governador Raimundo Colombo, onde, além da comida simples, como sempre foi, uma característica do Raimundo, sem muito free-free, como diz o meu filho, sem ser gourmet, né? Mas, além disso, o que regou o nosso almoço foram os números que nós estamos recebendo das questões de produção do Estado. Há muita coisa para melhorar, há muito ainda para buscarmos, e eu tenho certeza que esse governo que entra aí vai poder melhorar bastante, mas não há de se negar, não podemos negar aqui, o avanço que foi feito nesses quase 8 anos em que o Raimundo Colombo esteve à frente do governo. A sua insistência na contratação de policiais militares. Nós temos hoje uma faixa etária de toda a corporação da Polícia Militar, deputado Silvio, em torno de 27 anos. 27 anos, em torno de 70% dos nossos policiais hoje têm 27 anos. Houve uma oxigenação na corporação da Polícia Militar, que por conta dos outros governos que não realizavam concursos públicos, foi deixando a nossa tropa com muita idade avançada. Só em dezembro entraram mais 1.000 novos policiais. Daí a gente diz, tem gente que diz assim, Kennedy, mas isso daí entrou 1.000 e está saindo 500 de aposentadoria. Tá, e se não tivesse entrado esses 1.000? Se não tivesse entrado esses 1.000, que caos estaríamos hoje? E é preciso nós discutirmos aqui, inclusive, toda essa questão dos dias de hoje, por conta que um policial que entra para o oficialato, ele pode chegar ao coronel full, que é o último grau de coronel, em torno de 47, 48 anos, e daí, por conta dessa lei que existe, que ele, depois de chegar no coronel full, ele tem que se aposentar, ele está se aposentando com 46, 47, 48 anos, a minha idade, o camarada coronel vai se aposentar. O Estado investiu todos os anos nele, quando ele chega na minha idade, 48 anos, cabelo branco, pensando diferente, com toda a bagagem que ele aprendeu, desde o tempo que ele entrou como soldado, até a ascensão como oficialato, ele é obrigado a sair, se aposentar. E daí o camarada com 48 anos vai fazer o quê? Vai ficar parado em casa? Claro que não vai, a mulher não deixa. Vai incomodar em casa. O que ele vai fazer? Vai fazer e vender consultoria para as empresas privadas. Ou seja, o Estado investiu quando ele tinha toda a possibilidade de fazer alguma coisa pelo Estado, ele agora é obrigado a sair fora e vai vender a consultoria para empresas privadas para ter o que fazer. Eu não sou contra quem está fazendo isso, estou dizendo que o sistema está levando a isso. Nós precisamos discutir isso daqui. Tem gente que está querendo permanecer na corporação, não quer parar, mas para ele não vale a pena, a lei não permite.
E daí aonde vamos chegar? Então é preciso a gente pensar nisso daí. É bom a gente sempre lembrar, quando se fala de previdência, que no estado de Santa Catarina tem 60 mil aposentados e pensionistas, governo estadual, de funcionários públicos estadual. 49 mil aposentados e 11 mil pensionistas. O que todos os trabalhadores da rede estadual contribuem, todo o governo contribui com a parte patronal, não consegue pagar esses 60 mil que tira de lá. E o déficit que falta é o mesmo valor que sai da fonte 100, é o mesmo valor que o governo gasta na saúde para 6 milhões de catarinenses. O mesmo valor que o governo gasta para atender 60 mil aposentados, é o mesmo valor que o governo gasta para atender 6 milhões na saúde. Está errada essa conta. Está errado. Precisamos mudar. E isso tem que passar por aqui, nesse novo modelo de sociedade que nós precisamos viver. Muito obrigado, senhor presidente. Na sequência, o Bloco Parlamentar Progressista, PL, PSB, Podemos, por até 13 minutos, com a palavra o deputado João Amin. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV da Assembleia Legislativa, aqui na Assembleia, em especial os profissionais, tanto da saúde, da ACAPO, Associação Catarinense de Podólogos, e também um abraço especial ao pessoal da Defensoria que se encontra aqui na Assembleia. Queria hoje tratar sobre um assunto que afeta diretamente 6 mil catarinenses, segundo o último censo, que se trata de uma cultura onde as pessoas provavelmente aprenderam com seus pais, com seus avós, e se desanimaram em passar para os seus filhos e para os seus netos até o último mês de janeiro, posteriormente a dezembro, obviamente, já que em dezembro nós aqui, deputados, pela maioria, pela unanimidade, aprovamos a lei que trata sobre o queijo artesanal de leite cru, o queijo catarinense. Eu fui sensibilizado por diversos exemplos de Santa Catarina, até porque cada cantinho de Santa Catarina tem um clima diferente, uma cultura diferente. Às vezes a mesma maneira de se fazer o queijo no oeste, o queijo fica com um sabor diferente pelas questões climáticas, que é diferente do sul, que é diferente do norte catarinense. E eu gostaria que a TV da Assembleia Legislativa passasse um vídeo produzido por um amigo meu, semana passada, deputada Ada, já que a senhora é do sul do estado, lá em Nova Veneza. Se puder aumentar o máximo de som possível, seria bom. Bom, eu fui provocado a propor uma lei na Assembleia Legislativa que beneficiasse o queijo artesanal de leite cru, os produtores de queijo. São 6 mil famílias em Santa Catarina. Eu protocolei, o governador sancionou essa lei. E o que significa essa lei? Ela estabelece critérios de como o agricultor tem que produzir e comercializar o queijo, cheio de detalhezinhos que não existiam, e as pessoas, quando produziam e eram fiscalizadas pela SIDASC, pela EPAGRE, pela Vigilância Sanitária, elas tinham que jogar fora, o material era apreendido. Eu fui motivado a propor essa lei também por um caso de um produtor de Ceará que produziu 2 quilos de queijo, botou na mala, levou para a Itália e foi premiado na Itália. E vai ficar realmente como um legado, porque são 6 mil famílias que não teriam mais opção de sobrevivência, agora vão poder se formalizar,
vão gerar nota, vão gerar imposto para o Estado, vai ter segurança para quem come o queijo, para quem compra o queijo. Bom, agora a gente vai ver como é que funciona, como é que se produz, se tira o leite, se faz o queijo artesanal de leite cru numa família aqui em Nova Veneza. E espero que as pessoas que não conhecem isso agora tenham acesso a essa cultura de Santa Catarina. Vamos lá? Bom, agora a gente vai conhecer a família que produz o queijo artesanal de leite cru aqui em Nova Veneza. Vai sair um queijinho aí ou não vai? Como é que vai, senhor? Tudo bem? Tudo. Não sabe fritar um ovo, mas sabe fazer queijo. Não, mas ele sabe comer. Sabe comer? Sabe. Já pensou se não saber comer? O queijo para fortaia, que é famoso aí na região Nova Veneza, Uruçanga, tem bastante fortaia boa. Tem. Aí tem que ser o leite o queijo novinho. É, queijo faz aí, fica 2 dias já tirando da forma. Aí a turma pega aqui, aí ele se desmancha. Vamos lá. Ó, o seu Duílio tá destreinado de pegar leite, tá cansado já. Então. E me disse É. que fazer queijo ele até faz, mas fritar um ovo, diz que quase botou fogo na casa quando a senhora operou o joelho. Então, eu disse, se eu morrer primeiro, ele vai se levar. Vai passar fome. Vai passar, não, mas fala pra ele o que ele me respondeu. Quando vai morrer antes, né? Aí o salarinho dela, marmita. E agora vai endurecer? Agora tem que esperar uns 15, 20 minutos. Não, para nós fazendo queijo é mais suficiente, né? Para o nosso consumo, para vender os fregueses que temos. Que nem a minha filha ali, ela vende o leite, mas eles têm o resfriador, eles têm mais de 20 vacas de leite, então daí vale a pena, né? Daí coisa, mas que nem nós temos só umas 4 vaquinhas, é mais fazer o queijo e vender. E eu quero saber se eu posso pegar uma lasquinha. Mas eu já vou ter aqui pra Cafezinho também? também. Bom, esse casal, o seu Duílio, a dona Marfisa, eles representam essas 6.000 pessoas, 6.000 famílias catarinenses que sobrevivem da agricultura, especificamente do queijo artesanal de leite cru, sem pasteurização, que eram, infelizmente, objeto de fiscalização, de apreensão de produtos, não existiam regras em Santa Catarina para fazer o queijo, comercializar o queijo. O único estado no Brasil que tem uma legislação, ou tinha antes de Santa Catarina, é Minas Gerais, e eu tenho certeza que Santa Catarina, que já foi premiado, mesmo sem a lei, em vários locais do mundo, vai ser muito mais, até porque a ostra catarinense, diferente da ostra francesa, a ostra francesa demora de 2 anos e 4 meses a 2 anos e 6 meses para dar semente, se transformar na ostra que a gente come. Em águas catarinenses, esse mesmo tempo não é igual. É em vez de 2 anos e 4 ou 6 meses, 8 meses a ostra está pronta para a gente comer aqui. E realmente eu queria agradecer os deputados, a deputada Luciane Carminati, que foi a relatora na Comissão de Finanças, o deputado Dacide Matos, que foi o relator desse importante projeto
na Comissão de Constituição e Justiça, todos os deputados, o governador Raimundo Colombo, que sancionou queijo no Rock in Rio e jogado fora. Então, a gente pretende com isso aumentar muito mais de 6 mil famílias. Eu tenho certeza que é exemplo de diversos produtos, de diversas atividades, por que não comparar a agricultura do queijo artesanal de leite cru com o pescador, né? O nosso peixe é vendido em qualquer lugar do mundo, a nossa carne de suíno, deputado Neudi Sareta, é vendido para qualquer lugar, para a União Europeia, que são mercados com muito mais restrições, muito mais critérios, e a gente pode vender o nosso produto, porque o nosso produto tem excelência. A nossa carne bovina, a nossa carne de gado, ela não tem há muito tempo que receber a vacina, por exemplo, de febre aftosa. Por quê? Porque a nossa vigilância sanitária é competente, porque as nossas fronteiras têm fiscalização, porque nós temos órgãos de excelência, como o SIDASC, como o EPAGRE, que fazem um grande trabalho pela nossa agricultura. Então, com certeza, a exemplo de França, de Itália, onde o queijo é conhecido mundialmente pela sua excelência, pela sua qualidade, o queijo artesanal de leite cru catarinense, agora, na legalidade, né, vai poder viajar, por exemplo, de Ceará para a Itália, sem estar ilegal, sem estar sendo cometido nenhum tipo de crime, né? E, modéstia à parte, devido a esse grupo de trabalho que eu fiz parte, com os vendedores de queijo, com o EPAGRE, com a Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Minas Gerais, né? A nossa legislação é a melhor do Brasil, graças a essas pessoas que sobrevivem dessa atividade, que se mobilizaram e que com certeza vão fazer com que o nosso queijo artesanal seja cada vez mais reconhecido. O deputado Dirceu já está há um bom tempo ali, eu não sei se você quer pedir uma parte ou quer usar o assunto, usar o tempo para outro momento, mas... Se é possível, não, por favor. Quero lhe agradecer, deputado, a oportunidade de me somar à sua fala, que é um tema, a questão dos produtos artesanais, e nós já discutimos inúmeros projetos aqui, é uma das grandes possibilidades do meio rural catarinense, inclusive se diferenciar como outros estados. Você citou aqui Minas Gerais, e eu tive a oportunidade de conhecer várias experiências de queijos regionais na França. Cada região tem o seu queijo, com um produto diferenciado de cada região. Então, o Brasil precisa, e Santa Catarina precisa aproveitar essas oportunidades que nós temos da capacidade dos nossos agricultores de agregar valor, os mais diferentes produtos. Então, infelizmente, a legislação brasileira não avançou muito, mas nós precisamos fazer com que ela avance. E Vossa Excelência tem esta iniciativa, quero parabenizar, e sempre estamos juntos nesta caminhada quando é para ajudar a agricultura familiar e oferecer um produto de qualidade. Eu agradeço o deputado Dirceu, agradeço os deputados que aprovaram por unanimidade, o governador Raimundo Colombo, e obviamente que já que nesse meu pronunciamento eu mostrei o vídeo feito pelo meu amigo Diogo, muito obrigado. 30 segundos. Muito obrigado ao meu amigo Diogo, que fez o vídeo, produziu o vídeo, foi comigo em Nova Veneza, para a gente tentar mostrar cada vez mais a nossa cultura, a nossa tradição de Santa Catarina, aqui na Assembleia Legislativa, valorizando o nosso produtor. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Amin. Tudo que nós... o vídeo estava excelente, o tema é excelente, tudo que a gente precisava agora era um pedacinho de queijo para a gente sentir na prática isso. Com a palavra, o PMDB. Deputada Ada de Luca vai fazer uso da palavra. Convidamos todos os deputados que estão em seus gabinetes para que possam descer, pois, segundo acordo com a liderança, teremos a votação de vetos de produção legislativa hoje para votar. Portanto, precisamos de quórum qualificado. Então, esperamos que todos os deputados que estão em seus gabinetes possam descer ao plenário para às 4 horas termos a votação dos vetos, senão a pauta estará trancada. Com a palavra pelo tempo de até 15 minutos, deputada Ada de Luca. Senhor presidente, colegas de parlamento, senhoras e senhores, público que assiste à TVA, os ouvintes da Rádio Alesc, venho aqui
trazer aos senhores uma breve prestação de contas sobre o nosso trabalho frente à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania nesses últimos 7 anos, no qual retornei à casa essa semana. O Estado hoje, nós temos 50 unidades prisionais. Desde 2011, quando assumimos, criamos 10 novas unidades prisionais, modernas, seguras e humanizadas. E executamos dezenas de reformas e adequação nas unidades já existentes. Juntas, essas unidades somam mais de 16.300 vagas, que são aproximadamente 20.100 presos acolhidos e recolhidos. Com isso, temos um déficit ainda de 3.800 vagas, um problema que não é exclusivo de Santa Catarina, mas de todos os estados do Brasil, é o de menor déficit de vagas de todo o Brasil, 23% de população carcerária. Isso demonstra claramente porque o sistema prisional catarinense está, sim, e garanto, à frente dos demais estados. Importante destacar aqui que este não é um indicador que se criou sozinho, mas sim à custa de muito planejamento, muito trabalho, muitas noites indormidas, com uma equipe técnica cuidadosamente acolhida e preparada e escolhida. Preciso deixar muito claro aqui que esse déficit poderia, senhores deputados, estar praticamente zerado hoje, se não fosse a intransigência de algumas prefeituras ao negarem alvarás de suas construções das unidades. Os senhores têm às mãos esse mapa do Estado que resume visualmente o resultado do planejamento de nossas vagas nos últimos 7 anos na Secretaria de Justiça e Cidadania. Quero chamar aqui a atenção para 2 números principais. Notem, o que é vermelho na tela e o infográfico que vocês têm na mão são os projetos judicializados, vagas com os quais poderíamos contar para desafogar o sistema prisional, mas não podemos construir, porque as prefeituras não permitem. Em segundo, destaco o número de 8.300 vagas criadas em 2011, sendo que nesse mesmo período tivemos um aumento de 7.100 presos na massa carcerária. Isso demonstra claramente que não faltou planejamento por parte da Secretaria. Nós criamos mais vagas do que a demanda de ingresso no sistema prisional deste período. Também pedi que entregasse a cada um dos senhores o infográfico que traduz em números e indicadores os trabalhos realizados pela nossa gestão à frente da SJC. Porque foi assim que escolhemos trabalhar com muito planejamento, com metas, com objetivos, na luta e na busca de recursos factíveis e mensuráveis. Quero destacar alguns desses indicadores que foram verdadeiramente importantes para nortear nossas ações e projetos. Hoje, são aproximadamente 2.800 agentes penitenciários na nossa gestão. Conseguimos viabilizar a realização de um concurso público em 2013 e deixei a secretaria quando saí de mais um concurso público encaminhado. Criamos a Academia de Justiça, a CADEJUC, que tem como objetivo a qualificação e a formação de excelentes e excelência para os servidores da SJC. Nesses 7 anos, já são mais de 11.000 capacitações feitas aos servidores, treinados com curso de formação, do inicial à pós-graduação em gestão prisional. Foi preciso muito empenho, muita garra para garantir condições dignas de trabalho ao sistema prisional. Foi investido muito, tanto aos nossos agentes como aos nossos internos.
E todo esse investimento resulta, obviamente, em resultados. Reduzimos o número de fugas em mais de 56%. Em 2011, também temos um dos menores índices de evasão e saídas temporárias do país. Evasão é aquilo que é o indicador que mostra a quantidade de presos que saem das unidades prisionais com autorização judicial para passar 7 dias de convívio social e não retornam. Apenas 4% dos presos que tiveram esse benefício em 2017 não retornaram. Ou seja, mais de 95% desses presos retornaram para as penitenciárias e presídios catarinenses por livre e espontânea vontade. É sinal de que algo correto estamos e continuaremos fazendo. Talvez um dos grandes motivos seja a política de ressocialização, que voltarei na próxima vez com mais riqueza de detalhes. As atividades laborais. Nós temos hoje 31% dos presos trabalhando em nossas unidades prisionais, trabalhando, ocupando a mente, evitando o ócio, aprendendo uma profissão e recebendo uma remuneração das empresas conveniadas. Quero esclarecer mais uma vez que essa remuneração não é feita pelo Estado, mas por empresas privadas que remuneram o operário. Parte dessa remuneração é devolvida ao Estado como indenização e outra parte fica à disposição dos familiares ou do próprio apenado em conta poupança. E não foi só através do trabalho que buscamos ressocializar. A educação também foi o pilar forte na busca dessa meta. Hoje conquistamos mais de 4.000 presos estudantes na educação formal, no ensino médico ao fundamental. Esse número deverá ultrapassar a mais de 5.000 até o final do ano. Notem, o aumento de números inscritos no Enem era de 212, foi para 3.718, com um aumento, portanto, colegas, de 1.700%. Tivemos mais de 3.800 formandos em cursos técnicos, como eletricistas, panificação, corte e costura, auxílio de pedreiro e tantas outras profissões. Isso é investimento em ressocialização. E eu sou uma eterna defensora desse direito. É preciso entender que o nosso apenado vai voltar para a sociedade, vai voltar para as ruas um dia. E como eu digo sempre, eles têm que sair de lá e vão sair de lá com vontade de viver e não de cometer novos delitos. Além do mais, é preciso entender a grande estratégia que há por trás disso. Transformar indicadores em ações ressocializadoras em política é segurança prisional. É fato claro e consumado. As unidades prisionais onde há mais presos estudando e trabalhando são aquelas que apresentam os menores os menores problemas em segurança. O sistema socioeducativo também foi prioridade. Afinal, o atendimento correto é nessa fase, evitar o ingresso dos futuros jovens ao sistema prisional. Por isso, construímos 3 novos centros de atendimento socioeducativo, Chapecó e Joinville, tudo de acordo com a determinação do Sistema Nacional de Atendimento e Socioeducativo, que é o SINASE. Em breve, espero que ainda no fim desse mês inaugure o CASE Criciúma. Ainda temos o PROCON, que realizou mais de 140.000 atendimentos em sua rede composta por mais de 92 PROCONs municipais, com índice de resolutividade de 97%, um dos melhores do país. Mas me orgulho dessa gestão, um departamento da Secretaria de Justiça que se destaca positivamente no cenário nacional. Por fim, tivemos durante o nosso mandato à frente da SJC, a Instituição Central de Penas Alternativas, muito importante, uma parceria interinstitucional que realizou mais de 100.000 atendimentos, evitando
que milhares de processos, crimes de menor potencial ofensivo, virassem pena e fossem para a prisão. Foi um árduo trabalho, um desafio único. Muito conquistamos durante esses 7 anos. Ninguém poderá negar, ninguém terá coragem de negar. Mas temos a humildade de reconhecer que ainda há muito por ser feito. E o trabalho continua. Deixei a Secretaria de Justiça com a mais plena sensação do dever cumprido. Deixei ainda, mais do que isso, deixei um lema, deixei um legado. Sistema humanizado, cidadania respeitada. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Fim do horário partidário. Pela ordem, deputado Darcy de Mato, diretamente da capital Manchester catarinense, com a palavra. Senhor presidente, saudar a presença ilustre do vice-prefeito Gilson, da cidade de Três Barras, e do vereador Ednilson, que nos visita nessa tarde. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado João Amin. Agradecer a presença do prefeito de Correia Pinto, Celso Rogério Alves Ribeiro, e também o vereador de Ouro, o Meneghini, que se encontram aqui na Assembleia Legislativa, e também cumprimentar mais uma vez os defensores e os podólogos que se encontram aqui hoje. Muito obrigado. Feito o registro. Presidente, não são os defensores, são os profissionais que atuam na Defensoria Pública de Santa Catarina. Desculpa. Feito o registro, com a palavra pela ordem, deputado Dr. Vicente Augusto Caro Preso. Senhor presidente, também registrar a presença do deputado federal Marco Tebaldi, que esteve em meu gabinete e em outros gabinetes aí, resolvendo situações importantes, inclusive da saúde do norte do estado de Santa Catarina. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, gostaria deputada também Ana Paula Lima. Dar as boas-vindas também aos podólogos que se encontram aqui e principalmente também os profissionais da área da enfermagem, que é da minha categoria, que se fazem presente também nessa casa, a qual eu dou as boas-vindas. Muito obrigada. Ainda pela ordem, deputado João Amin. Eu não poderia deixar de cumprimentar, acabei de ver a dona Evangelia, vó da Helena, mas que, graças a profissionais como a dona Evangelia, enfermeira da nossa Carmela Dutra, o banco de leite da Carmela Dutra foi reconhecido como um dos leite materno com mais quantidade no Brasil, e eu acho que a dona Ângela foi mãe de leite de alguns aí, né, dona Evangelia? Graças à sua competência e à competência dos profissionais da Carmela Dutra. Muito obrigado. E também, presidente, o prefeito Bento Francisco Silva de Vitor Meirelles, que se encontra aqui hoje. Muito obrigado. Feito o registro, nós vamos entrar à ordem do dia, porém antes eu solicito para que os deputados, senhoras deputadas, nós vamos abrir o painel para fazer a verificação de quórum. Solicito que cada deputado, deputada, faça seu registro no painel para verificarmos o quórum. Eles queriam doar para o BNDES. E a casa? Uma parte do terreno. Não sou contra. É uma parte. Mais um órgão público na beira-mar. Vocês vão ver no prédio ou no décimo? Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado César Valduga. Só, senhor presidente, fazer uma retificação. No momento que estava na tribuna, estava falando sobre a questão da constituição da Frente Parlamentar dos Resíduos Sólidos no estado de Santa Catarina, e eu, enfim, comuniquei aos parlamentares que seria na sala da imprensa. Em vez vai ser na sala das comissões, senhor presidente. Certo? Sala das comissões. Convidar os deputados que queiram participar dessa importante frente, deputado Comim, né, que nós estamos fazendo aí da Frente Parlamentar de Defesa dos Resíduos Sólidos.
Então, na sala das comissões. Ao mesmo tempo, também registrar a presença dos vereadores de Passo Maia, que se encontram presentes, e do vereador Meniguini, lá do município de Ouro. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputado Darcy de Matos. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, eu quero registrar minha tristeza, presidente Aldo Schneider, vice-presidente Silvio Dredd, pelo baixo coro dos parlamentares do plenário. Esperamos que a gente comece a votar as matérias e possamos votar os vetos que Vossa Excelência pautou para o dia de hoje. Nós não temos aqui a presença não chega a 20 deputados. 20 deputados. 21 deputados. Quer dizer, uma semana é Semana Santa, a outra semana Carnaval, outra semana não sei o que é. Nós temos que limpar a pauta, senhor presidente. Então, nós precisamos limpar a pauta da Assembleia Legislativa. Nós temos vetos que, segundo o regimento interno dessa casa, artigo 303, o veto, se não for votado. Senhor presidente, eu quero concluir. Pela ordem, para concluir, o deputado Darcy de Matos. Segundo o artigo 303 do regimento interno da Assembleia, se nós não votarmos o veto em 30 dias após o recebimento, tranca a pauta. Mas eu vejo que o presidente Aldo Schneider rapidamente está pautando, e me parece que quer exaurir a pauta dos vetos no início do mês. Mas nós precisamos da presença dos parlamentares, vetos fundamentais para Santa Catarina, tais como o projeto da lei que acaba com a Feira do Brás, o projeto que define uma carreira para os defensores, os técnicos e analistas dos defensores públicos, o veto da UDESC e outros vetos importantes que estão em pauta e que precisam prioritariamente serem votados. Ganhe ou perca, os vetos têm que ser, precisam ser votados democraticamente. Então, senhor presidente, parabéns pela sua agilidade e quem sabe o senhor possa puxar a orelha daqueles que não estão aqui para nós podermos ter quórum, se não na Semana Santa, né, mas na semana seguinte. Senhor presidente. Deputado Dirceu Dresch, pela ordem. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a todos e a todas que estão aqui presentes. Com certeza, nós inclusive tínhamos encaminhado aqui uma perspectiva de votar os vetos todos hoje, né? E a presidência entendeu e encaminhou para só os vetos parlamentares hoje. Então fica muito difícil, porque semana que vem também é uma semana especial. Nós queremos que seja aqui acordado, senhor presidente, o deputado Aldo está aí agora, que seja acordado que a gente consiga definir um dia para votar também os outros projetos do Executivo, né, para já pré-definir o dia para os deputados poderem estar aqui, e os trabalhadores da Defensoria Pública, que tem muita ansiedade aqui de votar o veto e derrubar o veto, com certeza, para a gente poder programar o dia imediatamente, já sair daqui o dia programado. Obrigado.